Olá pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje vamos desvendar um dos pilares da fé cristã, a providência divina. A gente vai explorar esse tema a partir do artigo Livre-Arbítrio, Amor e a Providência Divina, entendendo a vontade de Deus, publicado no site Encher os Olhos. Que tema fascinante. É algo que sempre nos leva a questionar como Deus atua em nossas vidas, né? Como ele se manifesta no mundo, principalmente na nossa história pessoal. É verdade. E a forma como a gente entende essa providência divina, ela realmente molda a nossa relação com Deus, com as outras pessoas e até com os desafios da vida. Sim, com certeza. E o artigo já começa destacando isso. Ele define a providência divina não como um controle absoluto, mas como a presença ativa de Deus, guiando, sustentando e intervindo quando necessário. Gostei dessa ideia de presença ativa, porque tira um pouco aquela imagem de um Deus distante, impassível. E aí logo no início, o artigo já coloca a questão do livre-arbítrio. Como conciliar a providência divina com a nossa liberdade de escolha? É uma pergunta fundamental. O artigo nos convida a pensar. Será que Deus controla cada mínimo detalhe das nossas vidas? Ou será que Ele nos dá a liberdade para trilharmos nosso próprio caminho, mesmo que isso signifique nos afastarmos dele? É um dos grandes dilemas da teologia, né? Nossa, é verdade. Lembrei das aulas de catecismo tentando entender essa questão. E como o artigo aborda essa relação entre providência divina e livre-arbítrio. Ele argumenta que o livre-arbítrio é a maior prova de amor de Deus. Imagina um relacionamento onde você é obrigado a amar a outra pessoa. Não seria um amor verdadeiro, né? Seria uma relação forçada, sem essência. Faz todo sentido. Deus nos ama de verdade e por isso nos dá a liberdade de escolher amá-lo de volta. Mas e aí, essa liberdade não implica também na responsabilidade pelas nossas escolhas? Tipo, se a gente erra, a culpa é só nossa. Exato. O artigo coloca essa questão da responsabilidade como consequência natural do livre-arbítrio. A gente colhe o que planta, né? Ele usa o exemplo de Adão e Eva. Eles tiveram a liberdade de escolher, mas acabaram pecando e sofrendo as consequências. Sim. A gente conhece bem essa história, mas aí surge outra dúvida. Se Deus está no controle, por que existe o sofrimento? Se Ele nos ama, por que permite que coisas ruins aconteçam? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O artigo não foge dessa questão, pelo contrário. Ele se aprofunda nela e nos leva a refletir sobre Romanos 8,28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Uau! Esse versículo é realmente poderoso. Mas como entender isso na prática? Tipo, como Deus pode usar o sofrimento, a dor, por nosso bem? Parece meio contraditório, né? É aí que a gente precisa ir além da superfície, sabe? O artigo nos convida a enxergar a providência divina não como uma força que impede o sofrimento, mas como uma força que nos sustenta durante o sofrimento e que pode transformar até as piores situações em algo positivo. Então, mesmo quando a gente não entende o porquê das coisas, podemos ter fé que Deus está agindo. Que Ele está usando aquele momento para nos moldar, nos fortalecer. Exatamente. E essa fé, essa confiança na providência divina é o que nos permite ter esperança, mesmo quando tudo parece perdido. É o que nos dá força para levantar e seguir em frente, mesmo quando a vontade é de desistir. Nossa, é como se a gente estivesse aprendendo a enxergar o mapa maior, né? A gente não entende todos os detalhes do caminho, mas confia que Deus está nos guiando para um destino bom. Mas como cultivar essa confiança no dia a dia, sabe? Quando a gente se depara com aqueles problemas, decisões difíceis. É aí que entram as dicas práticas do artigo, sabe? Dicas para a gente integrar essa consciência da providência divina na nossa rotina para que ela não fique só na teoria. É isso que eu quero saber. Colocar a mão na massa, o que o artigo sugere. Ele começa falando da importância de ler a Bíblia, mas não de qualquer jeito. Ele sugere que a gente escolha passagens específicas que falem sobre a providência divina. Por exemplo, Jeremias 32,17-20 ou João 16,33. Ah, entendi. É como se a gente estivesse buscando na Bíblia as coordenadas para navegar nesse mapa da providência, né? Encontrar as pistas que Deus deixou pra gente. Exatamente. E depois da leitura, o artigo sugere que a gente pratique a gratidão. Anotar num diário pelo menos 3 coisas pelas quais somos gratos todos os dias. Gratidão até nos momentos difíceis. Tipo, quando a gente só consegue enxergar os problemas. Isso mesmo, é mudar o foco, sabe? Em vez de lamentar pelo que a gente não tem, agradecer pelo que a gente tem. É um exercício diário para treinar o nosso olhar para as bênçãos, para reconhecer a mão de Deus agindo, mesmo nas pequenas coisas. Parece simples, mas deve ser poderoso, né? Mudar a perspectiva, focar no positivo. E além da leitura da Bíblia e da gratidão, o que mais? Ele fala da importância de começar o dia com uma oração de consagração, entregando tudo nas mãos de Deus. É tipo dizer, Senhor, este dia é teu, guia-me, conduze-me, faz a tua vontade. É como se a gente estivesse sintonizando o nosso GPS na frequência de Deus, né? Tentando seguir a rota que Ele traçou pra gente. Mas e se a gente se perder no caminho? Acontece. Aí a gente volta para a oração, para a leitura da Bíblia, para a gratidão. A ideia é manter essa conexão com Deus constante.
para que a gente possa sempre realinhar a rota e seguir em frente com mais segurança. É tipo um ciclo, né? A gente se conecta com Deus, busca sua direção, agradece pelas bênçãos e recomeça tudo de novo no dia seguinte. E o estudo em grupo. O artigo fala sobre isso também, né? Sim. Ele sugere que a gente se reúna com outras pessoas que compartilham a mesma fé para discutir sobre a providência divina, trocar ideias, compartilhar experiências. É como uma rede de apoio, sabe? Para fortalecer a fé. É verdade, a gente não precisa caminhar sozinho, né? Ter amigos, irmãos na fé faz toda a diferença. E o artigo fala também sobre a importância de compartilhar os nossos testemunhos, né? Sim. Contar para as pessoas como Deus tem agido em nossas vidas, como a providência divina se manifestou na nossa história. É como semear a esperança, sabe? Mostrar para os outros que Deus é real, que Ele age em nossas vidas. E não só falar, mas agir também. Ajudar o próximo, servir a Deus através do serviço ao próximo. Exatamente. Colocar o amor de Deus em prática, fazer o bem sem olhar a quem, é como diz aquele ditado. A fé sem obras é morta. A gente precisa traduzir nossa crença em ações concretas. Gostei dessa. A gente pode até se perguntar como eu posso ser um instrumento da providência divina na vida de alguém hoje. Que gestos de amor, de compaixão eu posso praticar? Boa pergunta. É isso que o artigo nos convida a fazer. Refletir sobre as nossas ações, as nossas escolhas e buscar viver de forma mais alinhada com a vontade de Deus. E como a gente sabe se estamos no caminho certo? Se estamos realmente seguindo a vontade de Deus? Essa dúvida me persegue às vezes. O artigo sugere que a gente faça uma autoanálise sincera, sabe? Se perguntar: como eu posso confiar mais na providência divina em áreas específicas da minha vida? É fazer um inventário da alma, verificar o que precisa ser ajustado, o que precisa ser melhorado. E como a gente faz esse ajuste? Tem alguma dica prática? O artigo sugere que a gente inclua momentos de louvor e agradecimento a Deus na nossa rotina familiar. Criar um ambiente de fé e gratidão dentro de casa. É como construir um lar sobre a rocha, um lugar onde a gente possa se fortalecer, se alimentar espiritualmente. Que lindo. Um lar onde a providência divina se faz presente. Mas e quando a gente se depara com aquelas decisões difíceis, sabe? Tipo, quando a gente não sabe qual caminho tomar. Aí a gente ora, busca Deus em primeiro lugar, pede sabedoria, discernimento para fazer a escolha certa e confia que Ele vai nos guiar, mesmo que a gente não entenda tudo na hora. E ter coragem de seguir a direção que tu vai mostrar, né? Mesmo que seja um caminho desafiador, desconhecido. Com certeza. A fé é um ato de confiança, de entrega. A gente precisa acreditar que Deus está no controle e que Ele vai nos conduzir para o melhor caminho, mesmo que a gente erre às vezes. E quando a gente erra? Quando a gente faz uma escolha que não era a vontade de Deus? Acontece, né? A gente pede perdão, se arrepende, aprende com os erros e segue em frente. A graça de Deus está sempre disponível para nos perdoar e nos ajudar a recomeçar. É como se a gente tivesse uma segunda chance, né? Uma oportunidade de refazer o caminho, de fazer diferente. E como a gente pode aprender com os erros. Avaliando as nossas decisões, refletindo sobre as consequências das nossas escolhas, buscando entender onde a gente errou para não repetir o erro no futuro. É como se a gente estivesse fazendo um curso intensivo sobre a vida, aprendendo com as experiências, com os acertos e com os erros. Mas a gente não precisa enfrentar tudo isso sozinho, né? A gente pode contar com o apoio de outras pessoas, com a comunidade, com a igreja. Com certeza. E o artigo finaliza nos convidando a apoiar ministérios como Encher os Olhos, que se dedicam a levar a mensagem de Deus para as pessoas. Espalhar essa semente de fé e esperança. Contribuir para que mais pessoas conheçam a providência divina, né? Para que se conectem com essa força que transforma vidas. Exatamente. É como plantar uma sementinha de esperança, de fé, de amor, para que ela possa germinar e dar muitos frutos, né? Impactando a vida de muitas pessoas. E voltamos para a última parte do nosso mergulho profundo na providência divina. A gente estava falando sobre apoiar ministérios como Encher os Olhos, né? Muito legal como eles se dedicam a levar essa mensagem de fé e esperança para as pessoas. Sim, é verdade. É importante a gente lembrar que a fé não é só uma experiência individual, né? Ela se fortalece no encontro com o outro na comunidade. Quando a gente apoia iniciativas como essa, a gente contribui para que mais pessoas se conectem com a providência divina. Faz sentido. É como expandir essa rede de apoio, né? Ajudando a criar pontes para que mais gente encontre esse caminho de paz e esperança. E no final das contas, o que a gente aprendeu com esse mergulho? Acho que a principal lição é que a providência divina se manifesta em todos os aspectos da nossa vida, né? Nos grandes acontecimentos, nas pequenas alegrias do dia a dia, nos momentos de dificuldade, nas decisões. Deus está presente em tudo, agindo, guiando, sustentando. É verdade. Me chamou a atenção a ideia de que a gente precisa estar atento para perceber a ação de Deus, né? Cultivar uma postura de gratidão, de busca, de entrega. Exatamente. É como se a gente tivesse que afinar os nossos sentidos espirituais para conseguir captar os sinais de Deus, seus toques, sua direção. E isso exige prática, disciplina,
A gente precisa se esforçar para manter essa conexão viva, forte. Mas te garanto, é um esforço que vale muito a pena. Com certeza. E a recompensa é essa paz que a gente sente quando se coloca nas mãos de Deus, né? Quando confia que Ele está cuidando de tudo, que Ele tem um plano perfeito, mesmo que a gente não consiga entender tudo agora. É isso, é aquela paz que o mundo não pode dar, sabe? A paz que vem da certeza de que a gente não está sozinho, de que Deus está no controle. E essa certeza nos fortalece para enfrentar qualquer desafio, qualquer tempestade. E mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo, quando as coisas parecem difíceis, a gente pode confiar que Deus está trabalhando nos bastidores, usando cada situação para nosso crescimento. Com certeza. Essa confiança é o que nos mantém firmes, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Como diz aquele versículo. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A fé é o nosso alicerce, a nossa âncora. E como a gente fortalece esse alicerce? Como a gente cultiva essa fé inabalável? Se alimentando da palavra de Deus, orando, buscando a comunhão com outros cristãos, praticando bem, servindo ao próximo. É como se a gente estivesse adicionando tijolos a cada dia, construindo uma fortaleza inabalável. E dentro dessa fortaleza, a gente encontra a paz, a segurança, o amor de Deus. Que lindo. Começamos falando de um artigo e olha só onde chegamos. É a beleza do mergulho profundo, né? A gente começa explorando um tema específico, mas no final a gente acaba descobrindo um oceano de sabedoria, de fé, de esperança. E nesse oceano a gente encontra a resposta para as grandes perguntas da vida. Quem somos, para onde vamos, qual o nosso propósito? E no final das contas, a resposta é sempre a mesma. Deus. Ele é o início e o fim, a fonte de toda a vida, de todo o amor, de toda a paz. E quando a gente se entrega à sua providência, a gente encontra a verdadeira felicidade, a plenitude, a realização. A gente se torna um instrumento do seu amor, da sua graça, da sua luz. Que mensagem linda. É isso que a gente leva desse mergulho. A certeza de que a gente não está sozinho, de que Deus está sempre conosco, guiando os nossos passos, cuidando de cada detalhe. Exatamente. E que essa certeza nos impulsione a viver cada dia com mais fé, mais esperança, mais amor, sempre confiantes na ação da providência divina. E que a gente possa ser instrumentos dessa providência no mundo, levando a luz de Deus para todos os cantos, contagiando as pessoas com essa paz, essa alegria, essa esperança que a gente encontra em Deus. Amém. E sim, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa e que ela tenha inspirado vocês a buscar uma vida mais próxima de Deus, guiada pela sua providência. E lembrem-se, a jornada continua. A cada novo dia a gente tem a oportunidade de aprofundar a nossa fé, fortalecer a nossa conexão com Deus e testemunhar a sua ação em nossas vidas. Até a próxima.